E eu acho que isso que faz a gente crescer na política, né? Você passar a enxergar os outros como cidadãos, sociedade civil, e se enxergar como esse grande articulador de poder resolver, né? Então a gente elenca sempre 3 prioridades, e elencamos 3 prioridades no mandato, que é essa questão da educação, do empreendedorismo e da inclusão. E tudo isso passa pelo social da vida, né? Porque se você tem um social forte, você acaba conseguindo, de fato, resolver um, um pouquinho de cada coisa, né? Aos poucos. Mas parece pequeno, muitas vezes, os problemas que a gente vai resolvendo como vereador, como atuante no meio político, mas quando você vai enxergar lá na frente, um problema pequeno que você resolveu vira grande, assim, vira uma solução grande que passa a ser exemplo dentro da política. Estamos agora aqui com o nosso Espaço VIP Cast. Hoje nós estamos recebendo ele, uma presença ilustre, o nosso vereador, grande Pedro Matos. Seja muito bem-vindo aqui ao Espaço VIP Cast. Obrigado, Nayara. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, o convite. E eu acho que vai ser bem legal aqui o nosso bate-papo. E o bacana, gente, é porque a gente vai falar de um universo de vários assuntos. O Pedro, ele tem uma gestão atuante e ele é muito voltado nessa parte da educação, do empreendedorismo. Só que antes da gente falar do atual, do hoje, a gente vai voltar um pouquinho ao passado e tentar saber, compreender de onde tudo começou, Pedro. Assim, esse seu engajamento político, você sempre se envolveu na época do colégio, com essa parte de grêmios estudantis. Então, conta um pouquinho para a gente como é esse início de tudo. Primeiro, com 10, 9 anos de idade, eu já tinha uma vocação assim para estar perto da política, né? Eu sempre queria estar rodando o interior do estado com meu pai, que é político, participando dos eventos, dos encontros. E quando eu cheguei na escola ali com 14, 15 anos lá no ensino fundamental para ir para o médio, começaram a me chamar para participar de alguns movimentos estudantis, né? Era próprio Grêmio Estudantil do colégio, aí eu participava, ganhei alguns, perdi outros. Mas aí foi ganhando esse gosto de tratar com gente, né? E quando eu estava um pouco mais velho entrando na universidade, ingressando na universidade, foi que eu me apaixonei mesmo por essa missão de movimento estudantil, com centros acadêmicos, participando diariamente dessa questão de DCE, né? De Diretório Central Estudantil. E no direito a gente vê muito isso, né? Essa relação que você tem com as pessoas, né? De resolver problemas. E aí eu me formei, né? Virei advogado. Mas nesse meio tempo eu sempre estava me envolvendo com projetos sociais, né? Foi quando eu decidi criar a Geração Inovar, que depois se transformou em um instituto. Eu tinha 19 anos, né? Para fazer 20. E a gente convidou, assim, quando eu me lembro o quanto bacana era, porque a gente convidou muita gente bacana e era um grupo de amigos, assim, novos, gente engajada para resolver problemas da cidade, para falar de meio ambiente, de saúde, educação, de empreendedorismo. E esse grupo foi se formalizando e hoje é um instituto, até hoje, o instituto promove ações, né? E a gente vê que as coisas vão dando certo quando você começa, né? Teve até uma trend esses dias que é o importante é começar e depois melhora, né? E eu acho que isso, o pontapé e a consistência faz com que você consiga realizar sonhos, né? Então, acho que começou assim, começou de uma forma se apaixonando primeiro pela política, participando, e depois foi concretizando projetos e conseguindo resolver os problemas do dia a dia da cidade ou de um cidadão, né? Que a gente geralmente é demandado na política, e isso faz com que você ganhe ali o reconhecimento, o respeito, né? De conseguir, como político, articular e resolver problemas. Agora, assim, te escutando, né, é interessante porque o que é que eu percebo? Quando a gente fala em política, é muito abrangente, né? Você pode atuar em várias áreas. Mas eu acho que uma coisa que fica muito forte e evidente nas suas palavras é o ajudar o próximo. Esse é o seu maior lema?
Eu acredito. Quando a gente coloca aí no nosso lema de campanha, né, de militância, eu sempre coloquei essa questão, né, de você ter a vocação de fato para servir, porque senão deixa de fazer sentido, né, quando você passa a querer simplesmente estar ali por poder ou por status e não enxerga o quanto relevante é o seu mandato, a sua atuação política para resolver os problemas dos outros, deixa de fazer sentido. E eu acho que isso que faz a gente crescer na política, né? Você passar a enxergar os outros como cidadãos, sociedade civil, e se enxergar como esse grande articulador de poder resolver, né? Então a gente elenca sempre três prioridades, e elencamos três prioridades no mandato, que é essa questão da educação, do empreendedorismo e da inclusão. E tudo isso passa pelo social da vida, né? Porque se você tem um social forte, você acaba conseguindo, de fato, resolver um, um pouquinho de cada coisa, né? Aos poucos. Mas parece pequeno, muitas vezes, os problemas que a gente vai resolvendo como vereador, como atuante no meio político, mas quando você vai enxergar lá na frente, um problema pequeno que você resolveu vira grande, assim, vira uma solução grande que passa a ser exemplo dentro da política. Eu cito isso porque quando a gente resolve uma situação em Fortaleza, tem vereador do interior que me liga querendo saber como é que eu resolvi, ou que projeto foi aquele que eu apresentei, né? E eu faço questão de encaminhar porque isso vai multiplicando as ações que a gente vem realizando, né? Agora, Pedro, fora o sentimento, né, a influência do pai também, que serviu, mas a gente vê que você busca constantemente o conhecimento, né? São muitas especializações, mestrados, sempre voltado na área do direito e da administração. Toda essa busca por esse conhecimento faz a diferença também? Com certeza. Primeiro foi um pré-requisito para eu entrar na política, foi eu me formar, né? Minha mãe sempre colocou isso na minha cabeça, porque você está político e você é o que você se formou, o que você quer ser, o que você serve como profissão, né? E eu tive isso em mente sempre, não parar de estudar. E graças a Deus eu segui isso. Quando a gente é mais jovem, você fica ali com várias dúvidas na cabeça, né, do que você vai ser, mas eu sempre tive não sei se por filmes ou por relações que eu consegui construir na minha infância, eu sempre vi o direito como uma coisa apaixonante, de poder defender alguém, né, e por isso que eu digo que se mescla com a política. Então, eu nunca deixei de estudar, né, seja o direito em si, seja nas minhas especializações. Hoje eu estou pós-graduado em Direito Empresarial, Direito Eleitoral, e hoje sou mestre em Direito, né? E isso tem sido, em Ciências Jurídicas, isso tem sido muito bom para o meu mandato, porque você passa a entender melhor o processo legislativo, a Constituição, os direitos e deveres. Isso tudo faz com que o meu servir, né, minha vida pública seja pautada na educação, né, no que eu consegui ter de conhecimento, para não se perder ali. E eu cito muito isso lá na Câmara, que a gente era para ter um curso de conhecimento legislativo inicial, assim que você assumisse o mandato, tivesse essa oportunidade, né? Também estou mestrando hoje em administração pública, já em fase de conclusão, e isso me ajudou muito, né? Porque você é um atalho para as situações que você enxerga ali no dia a dia, né? Você começa a ter em mente os trâmites legislativos, os trâmites da administração pública, já passa a saber lidar com a burocracia, né? E tentando sempre desburocratizar os processos, os sistemas da vida pública. Então, acho que eu botei isso em mente, graças a Deus, espero não parar de estudar aí pelos próximos anos. E durante o seu mandato foram mais de 100 projetos, mais de 200 requerimentos, de todas as propostas, assim, existe alguma mais especial para você ou algumas? Quando eu apresento projetos que transformam vidas, né, você faz com que ganhe mais reconhecimento. Tem projetos, por exemplo, que às vezes tem um simbolismo maior e tem outros com simbolismo menor, mas que muda a vida daquela pessoa. Por exemplo, às vezes eu apresento uma reforma de uma praça que muda a realidade de uma comunidade.
ou até mesmo um projeto de revitalização de espaço para os comerciantes daquela região, ou uma conquista do box do empreendedor para facilitar a vida de quem quer empreender naquele local. Mas tem projetos macros também que eu acredito que possa ter sido a marca do meu último mandato, que foi a inclusão da educação financeira nas escolas públicas de Fortaleza, que isso hoje é uma realidade na cidade. Mais de 120 mil jovens têm acesso à educação financeira nas escolas, acesso ao empreendedorismo em parceria com o Sebrae. Foi um projeto de indicação nosso, aprovado na Câmara. Então já isso é um projeto que se expande, né? Não é algo paroquial que eu consigo resolver ou solucionar ali e pode ajudar algumas famílias. Esse vai ajudar várias famílias, né? Pensando no legado, no futuro. E outro projeto que eu posso citar como prioritário que dos últimos anos que a gente conseguiu aprovar foi a questão do censo do autismo, né? De termos hoje a quantidade de autistas em Fortaleza metrificada, digamos assim, que a gente entenda onde é que eles estão, quais são as escolas, quais são as políticas públicas assertivas em cada bairro, para a gente saber onde é que está a família autista em Fortaleza. E aí posso citar também o projeto da corrida em prol do autismo também, que foi assim fenomenal. Nós conseguimos realizar essa primeira corrida do autismo em Fortaleza. Em 2025 vai sair a segunda edição, mais de 1.000 inscritos, 1 tonelada de alimentos arrecadados para essas associações, principalmente em parceria com a Associação Fortaleza Azul. A criação da carteirinha de identificação da pessoa com autismo, a carteirinha municipal, né? Foi um trabalho não só meu, mas pela Frente Parlamentar do Autismo na Câmara Municipal, do qual esse ano eu já apresentei a criação novamente dessa frente, para que a gente possa ter vários parlamentares em defesa das famílias atípicas. Eu acredito que na inclusão eu posso citar essas duas prioridades, e no empreendedorismo e educação, eu acredito que essa questão da educação financeira nas escolas e da revitalização de alguns espaços, como por exemplo a Vila Pita, que são duas ruazinhas ali na Aldeota, Rua Novinda Pires e Sabino Pires, que antes eram ruas de pedra, que eram todas escuras assim, e eu sempre ia ali e encontrava com alguns empreendedores. Eu acho que tem ali cerca de 30, 40 profissionais liberais, empreendedores, restaurantes, bares, e sempre eles me diziam que havia 10 anos que eles queriam tirar esse projeto do papel, que era revitalizar aquele espaço, que era uma vila cheia de vida, mas desestruturada, né? E nós levamos na regional, nós levamos na Secretaria de Infraestrutura esse projeto. Foram 2 anos de luta para colocar no orçamento do município, e hoje é uma outra realidade, tem vida. É uma rua hoje que só passa pedestres, né? E facilita a vida de quem quer empreender no local, o comércio fica na rua, os clientes entram num restaurante, depois sai, vai comer um sorvete, vai na padaria, toma um café. Então deu vida ali àquela região, e tem várias parcerias nesse sentido que eu quero prospectar para esse mandato, né? Seguindo o exemplo da Vila Pita, né? A Vila Baixá, tem uma ruazinha também ali na Rua Joaquim Lima, e Joaquim Siqueira, que eu quero também realizar. Já andei despachando na Regional 2, para que a gente possa tirar esses espaços públicos, né? As ruas, as vias, para fortalecer o empreendedorismo e ter, de fato, uma relação aí cliente-empreendedor melhor, né, para o consumidor ficar mais feliz e, consequentemente, o empreendedor ter um cenário de negócio mais interessante, né, mais viável. Agora, Pedro, me veio aqui na cabeça assim, uma curiosidade que eu acho que muita gente deve pensar. Comparando com o músico, né? O músico ele tem uma infinidade de músicas para escolher, para colocar no repertório, né? Então, assim, é uma missão difícil. Exato. No caso de um político, existem muitas pessoas que devem te procurar, devem pedir: Pedro, eu acho que você devia fazer isso, você tinha que criar um projeto aqui. Você, pelo tino, também vivenciando no dia a dia, deve sentir: eu preciso olhar para isso aqui, focar nisso. Como é que é a escolha desse repertório? No que focar primeiro, né? O que é mais relevante? O que é que te ajuda a decidir? É interessante isso. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, Matheus Fernandes, e a gente, que é cantor, né? Você falou que é músico. E eu falei: Matheus, como é que é a tua decisão de escolha ali quando o compositor te passa? Às vezes, né? Ele compõe também. E ele fala: cara, às vezes
projeto que eu tenho mais interesse, que é a música que eu tenho mais interesse, não é a que reverbera melhor, né, para a mídia ou para a imprensa, né? Por isso que teve projetos que eu tirei do papel que mudou a realidade de muita gente, mas que para a mídia ou para a imprensa não rodou, né, como era para rodar e tal. O impacto que teve não foi tão significativo. Então isso é difícil de lidar, né? O que eu faço lá no nosso gabinete é receber todo e qualquer tipo de demanda, seja qual for, né? Nós temos 2 grupos hoje no WhatsApp, que é o Demandas Comunidades e Demandas Projetos de Lei, que aí a gente diversifica, né? O que é as demandas comunidades? São requerimentos em geral, podas de árvore, asfalto, iluminação, que a gente vem tentando solicitar e solicita a prefeitura e as secretarias, né? Então, dessas aqui, eu não fico escolhendo, digamos assim, o que eu vou apresentar, eu peço. Agora, por exemplo, quando eu vou na regional pedir, eu escolho as maiores dores, né? Se eu tenho 10 pedidos de asfalto numa regional, qual é aquela que está mais prejudicada? Né? Qual é a rua que está com mais dificuldade de ter um trânsito de ir e vir? Né? Qual é a que está com a iluminação precária? Né? Porque nem sempre o secretário que me recebe na prefeitura vai conseguir executar tudo, né? Então eu tenho que de fato priorizar ali, ou algo que eu venho tentando há muito tempo e que ainda não saiu, que eu peço prioridade, né? Então nesse Demandas Comunidades, né, que eu intitulo, eu tento filtrar no grau de importância, de fato, do que é mais importante ali dentro da comunidade. No final das contas, tudo é importante, né? Porque é uma dor que aquele cidadão está sentindo ali na sua rua, no seu bairro. E aí vai de um asfalto com uma faixa de pedestre que eu tenho que colocar em frente a uma escola, ou uma lombada porque está ocasionando um acidente, né, de trânsito. Então, são inúmeras situações, né, pormenores que a gente vai identificando quais são as prioridades para aquele momento. Já nessa pauta de projetos, que aí entra essa questão da educação financeira, do censo do autismo, da carteirinha de identificação da pessoa autista, né, que são projetos que a gente vem elaborando, né, projetos de Wi-Fi nas praças públicas, né, a gente recebe muitas ideias para avaliar também, e aí já entra mais a parte constitucional do projeto. Eu também não posso criar um projeto que é inviável. Verdade. Que inviabiliza que, se aprovado na Câmara, o prefeito não vai executar, então faça esse filtro. O primeiro filtro é a constitucionalidade. Ele é constitucional, eu posso estar aprovando isso como vereador. O segundo filtro é qual é o orçamento disso. Eu não posso apresentar algo surreal que a prefeitura não consiga bancar, né? E o terceiro filtro é, já existem outras cidades ou isso é algo inovador? Porque quando você vê outras cidades executando, teve uma vez que um jornalista me criticou porque eu estava copiando um projeto de Goiânia e de São Paulo. Ora, mas se o projeto é bom, porque se está dando certo, se está dando né? certo, saiu uma matéria, era o das torneiras econômicas, né, para diminuir tanto o gasto. Já existem em praticamente todas as escolas de São Paulo, as torneiras econômicas, que é aquela que você aperta e sai, né? É um custo menor para o município, preserva aí a água e também você tem ali uma educação ambiental dos estudantes, né? E eu copiei de fato, era algo que estava acontecendo. Então é um filtro também que eu faço. Aconteceu já em outra cidade? Deu certo? Foi bom, né? Então eu faço essas 3 análises aí, a constitucionalidade, a parte orçamentária, de quanto é que isso custaria para o bolso da prefeitura e a questão mesmo de possibilidades que esse projeto aconteceu em outras capitais ou em outros estados, ou até mesmo no interior do estado. Tem projeto que dá certo no interior do estado que vale trazer para a capital. Verdade. Agora sim, a gente vê que o seu lema é educar, empreender e incluir. Analisando o último mandato, quais foram já os avanços assim que você viu que se surpreendeu de uma forma positiva? Meu Deus, já está dando certo. Agora vamos continuar para aumentar cada vez mais. Na educação, é o da educação financeira nas escolas. E agora o projeto que a gente já aprovou é o de programação e robótica. Eu enxergo que as profissões do futuro vão estar ligadas a isso, né? Você vê a inteligência artificial avançando, a questão dos cursos técnicos
de escolas profissionalizantes, os jovens estão procurando essa área, seja através do marketing digital, seja através da robótica em si. Quem estiver preparado, a cidade que estiver preparado, preparando os seus jovens para esse mercado, vai ter oportunidades, né? E antigamente, né, o que acontecia era quando esses jovens estavam preparados, as empresas multinacionais, Facebook, Google, contratavam eles para trabalhar no seu país ou em outra localidade. Hoje não. Hoje esse cidadão está conseguindo trabalhar para essas empresas de casa, né? O que é mais importante, ele está ganhando em dólar e ele está ganhando e gastando aqui, né? Então a gente precisa estar preparado para essas oportunidades, preparar essa juventude. Nós aprovamos esse programa da educação de programação em robótica, já na Câmara aprovado. Na última gestão, o prefeito já estava em fase de finalização de licitação e a gente espera que esse ano, em 2025, comece a entrar na grade curricular da educação pública de Fortaleza o programa de educação de programação em robótica. Na área do empreendedorismo, essa parte da educação, na área do empreendedorismo, eu quero fazer, como eu falei, vários outros projetos como a gente conseguiu da Vila Pita, né? Porque eu noto que quando eu chego lá, os empreendedores me agradecem, o trabalhador que trabalha naquele restaurante, no bar, me agradece, o cara que era dono da propriedade ali, teve a sua propriedade valorizada, o seu comércio valorizado. Então, se a gente conseguir revitalizar inúmeros espaços públicos para o empreendedor, colocar e ter locais de possíveis negócios, você vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Vai gerar inúmeras possibilidades. Então, eu quero fortalecer esses espaços públicos que já existem, comércios ou restaurantes, e também os que começam do zero. Por exemplo, no conjunto habitacional do Alto da Paz, ali no Vicente Pison, nós conseguimos entregar com a gestão passada 116 boxes do empreendedor. O que é esse box do empreendedor? É aquele cara que não tem local nenhum para empreender, às vezes comercializava de modo online, que ele passe a ter um local físico, né? Porque o físico acaba atraindo, o cara passa ali, vê um slogan, vê uma logomarca, rapaz, o que ele está vendendo? Eu cito esse exemplo porque existem, dentro desses conjuntos habitacionais, existem inúmeros empreendedores que vendem de casa ou que vendem online. Eu conheço uma amiga, a Mirella, que foi quem me pediu uma vez, Pedro, veja se você consegue um box do empreendedor para mim, porque minha loja está bombando online, né? Aí o que tu vende? Ela, não, eu vendo roupa para mulheres evangélicas, né? Ela vendia roupas, ela mesma fazia as roupas para a igreja e tal, para as pessoas que frequentam a igreja evangélica e tudo. E bombava na internet. E ela dizia, quem vive aqui no entorno do meu conjunto habitacional me compra pela internet, que às vezes eu faço as entregas, só que nem sabe que eu sou daqui. Então, às vezes, o que acontece? Se tiver ali dentro da sua região, né? Porque mudou, o comércio mudou. Antigamente, Fortalezense ia até o centro, ia até o shopping, não. Mas agora, com o online, e se dar oportunidades de empreender perto da sua casa, o fortalezense vai empreender, né? Isso é um movimento do Brasil inteiro. Se você possibilita ter equipamentos públicos com espaços para o empreendedorismo, isso vai fortalecer. Então, nós aprovamos ano passado também a instalação de containers que não são fixos em alguns locais, em algumas praças. Isso também que na Europa está bombando, né? Que são os food trucks. Antes a gente só tinha os carrinhos, né? As possibilidades de carrinho. Hoje pode ser esses containers. O que é bom para os containers? Porque ele já vem embutido ali a parte da cozinha, né? Facilitando também quem quer empreender nesse ramo de restaurante, de bar. Então é outro ponto que a gente quer revitalizar esses espaços públicos já existentes, fortalecendo o que já existe e pegar esses espaços do zero, né? Que seriam esses boxes do empreendedor, do qual a gente chama. E na inclusão, o que eu penso agora para o futuro, analisando friamente, depois da nossa aprovação da criação do Censo do Autismo, é a gente ampliar essa atuação, né? O que a gente apresentou logo no início do ano foi a criação do programa para o censo dos PCDs, das pessoas com deficiência, para termos isso como um todo, né? Hoje a gente só aprovou o do Censo do Autismo, que está em fase de implantação,
mas a gente quer mais locais, quer esse censo das pessoas com deficiências e mais locais onde a gente possa ter esse atendimento de famílias atípicas, né? Eu vi que a prefeitura tem criado aí o Espaço Girassol, criou o programa, né? Mas ainda não saiu do papel. Então vai ser uma cobrança da gente para que esses espaços Girassol de fato façam um atendimento psicológico, psicossocial para as famílias atípicas de Fortaleza. E agora, vereador, a gente também tem que falar, né, que você presidiu a CPI que investigou a irregularidade da Enel. Então, assim, quais foram as principais descobertas? Como é que funcionou? Explica um pouquinho melhor para a gente. A CPI da Enel foi um momento assim muito turbulento, digamos assim, na Câmara, porque era algo que a gente vinha sofrendo bastante, né? A população de Fortaleza e os vereadores vinham recebendo inúmeras denúncias de casos de queda de energia, de má prestação de serviço de iluminação pública. A Enel estava sendo ágil para fazer os cortes de energia e não estava sendo ágil para fazer os devidos amparos e ajustes da iluminação na cidade de Fortaleza. Então, o que a gente quis fazer com a CPI foi convocar, né, presidir, tive a oportunidade de presidir, defendendo aí de fato o consumidor, mas averiguando sempre as respostas que a Enel tinha e nos davam, né? Convocamos todos os diretores da Enel, foi quase 6 meses de trabalho, do qual a gente apurou inúmeras quedas de energia por conta de irresponsabilidades de fato, do termo de cooperação que a Enel tinha com a concessão, com o governo do estado. O que acontecia também bastante era uma falta de diálogo com o consumidor procurava diálogo com a Enel, ela não tinha um retorno positivo, por mais que ela tenha um canal digital hoje, o canal digital não é simples, não é fácil, é difícil, é burocrático, o cara fica sem conseguir ter um retorno específico da sua demanda, isso cansa. Várias pessoas perderam seus eletrodomésticos com essas quedas de energia, prejudicando aí inúmeros fortalezenses. Queda de energia prejudicou micro-ondas, geladeira, ar-condicionado perdido. E quem é que vai pagar essa conta, né? O cidadão que tinha um conhecimento até procurava o PROCON para tentar solicitar esses prejuízos que teve, né, que obteve. Vários comércios aí tiveram prejuízos, fora quem trabalha com saúde home care, né, com equipamentos elétricos dentro de casa, que tiveram prejuízo aí enorme, e também a questão da saúde pública do cidadão. Então foram vários pontos que a gente fez no nosso relatório. Ao final da comissão nós encaminhamos para a Agência Nacional que regula esse trabalho. Outro ponto que a gente sentiu muito essa falta, que eu volto a repetir, essa questão do atendimento ao consumidor. Infelizmente, a Enel só possui 6 pontos físicos em toda Fortaleza. Hoje, Fortaleza possui 12 regionais e a Enel só tinha 6 pontos físicos, né? E hoje, no nosso relatório, eles se comprometeram em fazer essa ampliação de pelo menos 12 lojas físicas da Enel para atender essa demanda do consumidor, porque nem todo mundo sabe mexer. Por mais que a gente tenha essa tecnologia, esteja avançando, todo mundo tem um celular, tem um WhatsApp, sabe trocar um WhatsApp com um canal do consumidor, mas não é a mesma coisa, né? Você vai com aquelas respostas automáticas ali e você não consegue dialogar e resolver o seu problema, né? E a loja física é exatamente para isso, para você conseguir ir até lá e dizer, minha situação é essa e não o que a inteligência artificial está dizendo, né? Então, foi um ponto que a gente elencou, encaminhamos esse relatório para o Ministério Público, para a ANEEL, que é a agência que regula essa concessão, e para o governo do estado. A gente espera, assim, os números que eles nos mandaram é bastante preocupante, porque o retorno obtido de satisfação do consumidor é lá embaixo, né? Então, foi um trabalho muito bacana, assim, foi turbulento, mas foi bacana. Pelo menos também, através dessa nossa CPI, a gente teve uma relação melhor com a Enel, passou a ter um atendimento melhor através dos diretores, porque como vereador, né, a gente recebe muita denúncia nesse sentido. Então, a gente passou a ter pelo menos esse canal direto como representante do povo, né, junto à Enel, para tentar protocolar os nossos requerimentos que a gente fazia na Câmara, para mandar diretamente para um setor para que seja solucionado com a maior brevidade. Coisa boa. Agora, você foi reeleito com expressivos 8.868 votos e ocupa a primeira suplência de deputado estadual. Quais são os planos agora daqui para frente? Primeiro, eu agradeço diariamente esses 8.868, né? Acredito que foi
fruto dessa trajetória, né, de quem me conhece desde pequeno, quem conhece também o trabalho do meu pai, quem conheceu o trabalho que o meu instituto fez e que vem fazendo, as ações sociais que eu promovi e que eu venho promovendo, as bandeiras, a coerência do nosso trabalho. Então isso, quem vê hoje, às vezes acha, foi 8.868 votos durante a campanha. Não foi, né? Tudo é regado, né? Você vai plantando. E vai colhendo. E vai colhendo, né? Tanto é que em 2020 eu tive 5.139 e passei para 8.868. Então, isso significa que a população reconheceu esse nosso trabalho, né? Praticamente a gente aumentou aí quase a metade, mais da metade aí do que a gente tinha, né? Então, eu fico muito feliz, né? E eu levo isso com muita responsabilidade, porque todo dia eu penso, será se o meu eleitor... E aí eu tenho que identificar quem é que votou em mim, né? Onde é que esse pessoal tá? E é difícil, porque eu fui votado em quase todos os bairros de Fortaleza. São 121 bairros, eu fui votado em 112, né? Então, foi bem pulverizado. E às vezes o cara votou em mim porque eu defendo a bandeira do empreendedor, né? Ou então porque eu defendo a causa do autismo. E aí foge dessa briga polarizada que existe hoje no Brasil. Então a responsabilidade é dobrada para não entrar em polêmicas erradas, assim, ou polêmicas desnecessárias, né? Eu acho que a minha geração, infelizmente, está com um pensamento muito polarizado. Mas eu acredito que com o tempo vai percebendo que isso, no final das contas, não passa de uma discussão política e que o resolver problemas é muito mais importante, né? E pensar no legado é muito mais importante do que essa questão de rotulação de direita e de esquerda. Eu penso muito nisso, né? E eu espero que com esse amadurecimento político a gente consiga crescer politicamente, né? Enxergando quais são as pautas prioritárias para que a gente tenha, de fato, um bom trabalho na Câmara. E como você falou, pensando a longo prazo aí, quem sabe a nível estadual, nível federal, né? Hoje eu sou o primeiro suplente de deputado estadual, então o crescimento vem com o trabalho, né? Agora, na sua visão, quais são os maiores desafios que Fortaleza vive hoje em dia e que você pretende ajudar de alguma forma? O que eu acho que Fortaleza precisa hoje é de uma organização social, de sociedade civil em geral. Hoje, infelizmente, a política está muito distante das demandas da sociedade, entendeu? Fica muito disperso, digamos assim. A sociedade me procura, às vezes, para pedir o básico. E já era para ter um canal, né, de relação, ser mais fácil, né? Não precisar tanto do político para ter que resolver. Então, a Fortaleza precisa se modernizar nesse ponto, né? Em termos de gestão, aproximar cada vez mais a gestão do cidadão, né, do que está na ponta. É claro que sempre me utilizem como ferramentas, né, o recado que eu dou, me utilizem como essa ferramenta de aproximação, mas quanto mais eu conseguir aproximar a gestão do cidadão, as coisas vão fluindo com mais facilidade, né? Então é uma gestão moderna. A gente precisa ter uma gestão moderna, uma gestão eficiente. Eu acredito que houve avanços na educação de Fortaleza, mas também não pode se contentar tão somente com notas de IDEB, Fundeb, né? Eu acho que o mais importante é formar o jovem para o mercado de trabalho, para as possibilidades que vão surgir. Se Fortaleza estiver atenta para isso, eu acredito que nós vamos ter um futuro de cidadãos, né? Que é o mais importante. E, consequentemente, nós vamos melhorar os índices de segurança pública, né? Que hoje, onde a gente chega, é um grande problema, é um grave problema de Fortaleza. É inevitável, é impossível não falar de Fortaleza e não lembrar da insegurança, né? Então, é um ponto-chave e para termos segurança, passa por oportunidades. Aí vem da educação, vem do empreendedorismo, vem pela inclusão, né? De dar oportunidades. Então, eu acredito que esse é um ponto-chave, a gente modernizando a gestão, aproximando os equipamentos públicos à gestão do cidadão e dando oportunidade para o jovem empreender, para o jovem se formar para o mercado de trabalho, pensando aí em 10 anos, né? Hoje eu vejo muito pelo legado, né? Porque o que a gente vai fazer agora, o que a gente vai conseguir deixar.
O Fortaleza Bilíngue, por exemplo, é um projeto que iniciou há 3 anos e já vem formando jovens para o segundo idioma, né? E eu tenho pelo projeto, tem meta ousada para pelo menos metade da população jovem de Fortaleza, em 2040, ter de fato o segundo idioma, né? Falar fluente o segundo idioma. É uma meta ousada, mas se você conseguir enxergar isso como um todo, para tudo que você for fazer, ter um planejamento nesse sentido, você consegue tirar isso do papel, né? E é isso que eu penso para a cidade, é estar com uma gestão organizada, moderna e com metas. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, de esperança de cada vez mais dias melhores, novos projetos, mais sucesso para todos os cidadãos. Obrigado, Nayara. Agradeço demais mais uma vez, né, pela oportunidade de estar falando aqui com você, todos do Espaço VIP. E contem comigo, né, no que precisar. Me sigam nas redes sociais. Estou no Facebook, estou no Twitter, estou no Instagram, estou até no TikTok. Então, é fácil de me achar. Meu gabinete é o 04 e quem quiser fazer uma visita, eu digo muito isso, essa questão da aproximação, né? Uma vez eu recebi vários estudantes de direito lá na Câmara e eu até protocolei um projeto nesse sentido, para aproximar o universitário, aproximar o estudante da casa para entender, né, como funciona, ou quem tiver alguma ideia também propor, passar a ter esse conhecimento legislativo para que possa ajudar a cidade de Fortaleza. Então, contem comigo, estou de portas abertas para que a gente possa fortalecer ainda mais essa bandeira da educação, do empreendedorismo e da inclusão. Obrigada, vereador. Obrigada a você que está aqui com a gente, nos acompanhando. Um grande beijo e até a próxima.